Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestras clases de espanhol. Eu sou o professor Elton Arthur e eu vou ficar com vocês aí durante todo esse ano, né, estudando, buscando e aprendendo mais sobre a língua espanhola. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Deixa eu me apresentar direito. Eu sou professor formado na UESP de língua portuguesa, tá bom? Sou formado em língua portuguesa pela UESP de Picos. Fiz uma especialização em língua brasileira de sinais. Sou intérprete e instrutor de Libras. Também fiz especialização e extensão universitária em língua espanhola e língua inglesa. Tá? Eu venho já como professor de espanhol, porque eu tenho uma predileção, né, pela língua espanhola, uma paixão pelo idioma, desde 2012, por aí, 2013, mais ou menos, eu já venho lecionando língua espanhola, né, e eu sou apaixonado, eu sou muito suspeito para falar, já trabalho em algumas instituições da cidade, né, instituições particulares, já trabalhei no estado também. E estou com vocês aqui esse ano, o maior prazer do mundo, gente, em ter sido convidado pela coordenação aí do cursinho JB, né? E eu fico imensamente honrado, porque isso é fruto de um trabalho, né, que já vem sendo cultivado aí há alguns anos. Então, sejam muito bem-vindos, deixo-me à disposição para vocês tirarem dúvidas. Eu sei que as aulas são gravadas, pessoal, mas eu gostaria muito que vocês não deixassem, né, para estudar espanhol só quando vocês estivessem assistindo a minha aula, mas que vocês tivessem esse interesse de buscar mais sobre o idioma, principalmente no decorrer da semana. Então, eu deixo-me à disposição para que vocês entrem em contato comigo pelo grupo aí, ou pelo meu WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade para mandar perguntas, se identifica, né? Ou eu sou aluno tal do cursinho JB, eu estou com dificuldade, professor e tal, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Então, sejam muito bem-vindos de novo. Eu vou estar apresentando aqui para vocês um slide, tá bom? Esse material, gente, que eu vou estar utilizando, ele é um material que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Para que vocês guardem esse slide, bem como também o material em PDF, do qual eu retirei ele, tá bom? Esse slide, que eu montei esse slide, a partir de um material que eu tenho do PDF, um PDF muito bom, muito rico, que tem um objetivo, assim, super objetivado para o Enem. Então, se vocês vão estar com o melhor material do Enem, para o Enem de espanhol, eu posso garantir. O melhor que eu já trabalhei. Eu trabalhei com vários, mas esse é o meu preferido. Tá bom? Porque ele é muito objetivo, ele é mais centrado mesmo, né? Então, assim, pessoal, nós vamos iniciar nossa aula. Eu gostaria muito também que vocês não esquecessem de ir aqui na descrição, embaixo, na descrição do vídeo, sempre tem o link, né, com a frequência, que vocês assinem, um pedido da Ananda, a coordenadora do cursinho. Então, por favor, não esqueçam de colocar a frequência de vocês, tá bom? Isso é muito importante. E de participar. Ok? Me desculpem antecipadamente por algum errinho aqui na tecnologia, gente, porque todos nós estamos aprendendo, a gente já usava tecnologias, mas tão formal assim, né, em aulas, é uma coisa que é um pouco nova para a gente, né, mas nada que a gente não consiga resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Vou estar aqui ampliando o slide, espero que vocês consigam ver direitinho, vocês vão estar me vendo também. E a gente inicia, pessoal, com um texto, uma interpretação de texto, onde nós vamos falar sobre a língua espanhola. Gente, é tão rápida a aula, né? E é só uma vez por semana. Eu fico muito preocupado em não conseguir passar tudo o que eu quero passar, porque a língua espanhola ela é tão rica, ela é tão tem tantas coisas para a gente falar, né? Que em uma aula a gente tem que resumir muito. Mesmo assim, gente, como eu estou dizendo a vocês, fica a critério, eu fico à disposição de vocês também, para vocês estarem vindo tirar dúvidas em outro momento, tá bom? Bom, então a gente vai
iniciar falando sobre esse texto, esse primeiro texto, Língua e Cultura Hispânicas. Pessoal, esse texto é maravilhoso porque ele já inicia falando sobre uma das características do Enem em espanhol, que é falar sobre cultura espanhola. Os textos do Enem, geralmente, eles são divididos, né, em algumas questões de tirinhas, né, que chamamos de vinhetas, de comics em espanhol, são aqueles desenhozinhos, charges, né? Tem textos informativos referentes à cultura da língua espanhola, ou um texto científico sobre a língua, ou alguma relação que ela tenha com o Brasil, né? A relação que o espanhol tem, a importância que ela tem com o Brasil. No decorrer aí das nossas aulas, a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Principalmente sobre a questão cultural. É um ponto que eu sempre gosto de frisar nas minhas aulas. E olha, gente, não tem nenhuma desculpa para vocês não gabaritarem. Ah, professor, só são 5 questões. Eu vou chutar elas e tal. Então, assim, primeiro, gente, muito cuidado com questão de achar que dá para chutar as questões de espanhol e se dar bem. Não é bem assim, né? Tem gente que tem sorte, tem gente que não. Então, o que vale mesmo, gente, é estudar. Estudar a língua espanhola, levar a sério, porque língua espanhola, assim como qualquer outra disciplina, né, no Enem, ela pode reprovar, ela pode fazer você zerar. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês sejam aprovados e que vocês consigam gabaritar espanhol. Espanhol, gente, é tão importante que eu tenho relatos, né, de alunos e outros professores de matemática também que me informaram, né, sobre essa questão da importância de você conseguir fazer uma boa pontuação em linguagens, né, especificamente em língua estrangeira. A sua média sobe muito em língua estrangeira. Então, gente, vale muito a pena. Só são 5 questões, mas que valem muito a pena na média final, tá bom? E não tem nenhuma justificativa para que vocês não consigam fazer isso. Então, vamos começar. O texto 1 diz, Língua e Cultura Hispânicas. A língua espanhola, gente, ela tem 90% do vocabulário das palavras iguais ao do português, né? Então, a mesma construção de frases. Provavelmente dá para a gente ler uma frase em espanhol e entender, né? É isso que o Enem quer saber de você. É se você consegue compreender, se você consegue se comunicar, entender uma mensagem, entender uma frase, um texto, ok? Então, assim, uns 10% da língua vão ter algumas palavras que são diferentes, algum termo, alguma expressão que seja diferente, mas no geral é bem igual. Então, não tem desculpa para você não conseguir interpretar um texto em espanhol. Pelo contrário, super fácil. Vamos lá. 4 áreas linguísticas existem atualmente em Espanha. 4 áreas linguísticas existem atualmente na Espanha. Correspondem às chamadas nacionalidades históricas. São elas Castilla, Catalunha, Galícia e País Basco. Então, aí o texto iniciou falando sobre 4 áreas linguísticas, 4 línguas, né, que existem ali onde a gente conhece a região da Espanha. Gente, a Espanha, por mais que seja um país hoje estruturado, né, com o seu idioma espanhol oficial, tem algumas regiões que não usam o espanhol como língua oficial ali na própria Espanha. Então, lá na Espanha vão ter outras línguas, tá bom? Também derivadas do latim, mas que são faladas só naquelas regiões, como é, por exemplo, o caso da Galícia, do catalão, né? Do País Basco. Enfim, existem algumas regiões ali da Espanha que não falam espanhol como língua oficial. É importante que a gente saiba disso, tá bom? Los vascos, pueblo de origen remotísimo aún por determinar, conservan su lengua, el euskera, la única entre las hispânicas que no procede de latim. Olha aí. Então, ele está falando sobre a língua
Éusquera, que é uma das línguas faladas lá no País Basco, que é uma região ali da Espanha, tá bom? E ela é a única das línguas, de todas essas línguas que são faladas ali na região da Espanha, que não vem do latim, ok? Interessante esse dado aí apontado no texto. As outras três, o catalão, o gallego e o castelhano, se formaram a partir, só um segundo, deixa eu tirar isso aqui do meio, pronto. A partir da Alta Idade Média, né, da desgregação da unidade política instaurada por Roma. Naquela época era Roma, né, quem comandavam ali os impérios, né, os reinos e tal. E aí houve essa desgregação e uma unificação, né, desses reinos aí, desses povos. Então aqui nós temos uma imagem, gente, que representa bem como era a região da Espanha, né, antes da unificação, antes da formação do Estado, né, da formação do país. Então, nós tínhamos ali os reinos de Castilha e León, Aragão, Navarra, Andalúcia, enfim, existiam essas comunidades autônomas que cada uma tinha seu dialeto, né, seu dialeto próprio, mas que com o passar do tempo, né, foram se unificando à língua espanhola. O que é que acontece? Eu não sou professor de história, estou pedindo a licença aqui da palavra ao professor Rubens, né, professor que eu admiro demais, demais, demais. Vocês têm o privilégio, a honra de estar estudando com ele também aqui no cursinho. E diz o seguinte, a história da Península Ibérica, né, é que existiam vários reinos ali independentes, até que dois reinos grandiosos, que chamavam Castilha e León, né, se uniram. E com essa unificação aí, houveram várias conquistas, né, como eles eram os maiores, mais poderosos, o reino mais poderoso daquele tempo, naquela época, eles começaram a conquistar as demais regiões, até se formar o que conhece por Espanha. Então, no texto aqui, ó, ele diz o seguinte: el liderazgo de Castilla entre los estados peninsulares durante el renacimiento y descubrimiento de América, que fue obra de los castellanos, hizo con que su lengua se convirtiera en el medio de comunicación entre todos los pueblos hispánicos y que se extendiera por el Nuevo Mundo. El español, o castellano, é atualmente a língua oficial da Espanha. Então, depois de todas essas revoluções aí, eles conseguiram unificar e fazer com que todos esses povos falassem uma única língua, que usassem uma única forma de se comunicar, que eles começaram a chamar de castelhano. Por quê, gente, castelhano? Porque era falada no reino de Castilha, tá bom? Só por isso. Como era o nome da língua falada no reino de Castilha? Castelhano. Mas, depois que se formou o país Espanha, eles só mudaram o nome. Ao invés de chamar de língua castelhana, eles começaram a chamar de língua espanhola, porque o nome do país é Espanha. Então, a língua que se fala na Espanha é a língua espanhola. Aí vocês podem se perguntar, ou vocês já devem ter ouvido falar, muitas pessoas falarem, mas a língua espanhola tem diferença da língua castelhana, tem algumas coisas que são diferentes. Não, gente, não tem diferença. A única diferença mesmo que existe é no nome, tá bom? Os povos mais antigos, né, eles costumam querer continuar usando o termo castelhano, né, aqueles que são mais enraizados mesmo à cultura, né, e as pessoas, os povos mais modernos, né, hoje eles já começam a aceitar mais o nome espanhol para o idioma. E é espanhol, né, não vamos ficar discutindo sobre isso, mas é só para que vocês saibam que castelhano e espanhol são a mesma coisa, beleza? Fala que depois que se unificou ali, né, todo mundo começou a falar a língua espanhola, a língua de Castilha, né, o castelhano, também veio para o Novo Mundo, né, terras onde Colombo descobriu, né, ou invadiu. Vocês podem interpretar da forma que vocês quiserem. Eu acho que é invasão, não é descobrimento. Mas, quando eles falam de Novo Mundo, eles estão falando de quem? Da América, das Américas, né? Então, a colonização espanhola aqui foi grandiosíssima naquela época. Tanto que existem 18 países aqui, 18, acho que sim, são 18 países aqui na América que falam espanhol.
Continuando o texto. El gallego, el basco, el catalán, el valenciano e el balear. O valenciano e o balear são modalidades do catalão, tá bom? São variações da língua catalã. Compartilham a oficialidade com o castelhano nas comunidades autônomas respectivas. Ou seja, lá na Galícia se fala gallego, tá bom? Não se fala espanhol. Então é interessante, se um dia vocês viajarem para a Espanha, vocês vão observar isso, vocês vão conhecer a região da Galícia, ou a região basca, ou catalão, né, aquelas regiões ali mais ao norte da Espanha, que elas têm variações, né? Lá eles não se falam espanhol, lá eles não falam espanhol, eles falam as línguas deles, tá bom? Que é o gallego, o vasco, o catalão, o valenciano e o balear, né, que são variações linguísticas lá do País Vasco, e assim por diante, tá bom? El español es también la lengua de 18 repúblicas de América Central, Meridional y de la República de Guinea Equatorial, en el continente africano. Gente, então aí ele está falando sobre 18 países da América Central, Meridional, e também de um país que representa a língua espanhola lá na África, que é a Guiné Equatorial, o único país que fala espanhol lá na África. Es importante el número de hispanohablantes en los Estados Unidos de América, donde quizá superen la población negra a principios desse siglo. O que é que isso tudo quer dizer? Ele deu um dado aí importante no texto, falando sobre o número de hispanohablantes lá dos Estados Unidos. O que é isso? O número de pessoas que falam espanhol, que moram lá nos Estados Unidos, é grandioso. Talvez seja maior do que a população negra que existe nos Estados Unidos. Vocês sabem que a população dos Estados Unidos, a população negra, é gigantesca, né? E aí quando você observa que os latinos, né, e as pessoas que falam espanhol ainda superam essa população em números, né? Então, isso é bem interessante. Eu costumo dizer que o espanhol é o segundo idioma oficial dos Estados Unidos, né? Só eles que ainda não aceitaram. Um caso curioso é o judeu espanhol sefardí, Sefardá, nome dado aos judeus, que os judeus davam à Península Ibérica durante a Idade Média, que ha logrado mantener hasta nuestros días muchos rasgos del castellano del siglo XV. Es hablado por cerca de 150.000 personas en tierras americanas e em Israel. Déjame explicar-los. Deixa eu te explicar o que é isso. Esse dado aí que está sendo colocado no texto fala sobre os judeus espanhóis. Antes da Espanha ser independente, vários povos conquistaram, estiveram ali mandando na região, né? Um termo bem leigo, mandando na região, né? Comandando ali a região. Um desses povos foi os povos judeus, que invadiram a Espanha e começaram a mandar mesmo, né, na Espanha, e eles ficaram lá na Espanha por 800 anos, gente, muito tempo. Então, existem muitas características dos judeus lá na Espanha ainda, e vice-versa, né? Por que vice-versa? Porque depois desses 800 anos de imposição, né, dos judeus lá na Espanha, os nativos espanhóis acordaram, né? Eles disseram, não, chega, a gente não vai mais deixar que os povos judeus mandem na nossa região. Essa região é nossa, então a gente vai expulsar eles. Foi o que eles fizeram. Travaram lutas, batalhas, né, para reconquistar esse espaço que era deles. E essa revolução passou a ser chamada de La Reconquista, beleza? Uma coisa bem interessante que vocês saibam. Então, La Reconquista foi quando os nativos lá da Espanha expulsaram os judeus para Israel novamente. E o dado do texto está falando exatamente isso, que os judeus que moravam lá, né, passaram de geração em geração os costumes que eles aprenderam na Espanha. E ainda, somando a população dos Estados Unidos que fala espanhol e a população de Israel que fala espanhol, somam 150.000 pessoas que falam espanhol. Então, não é à toa que o espanhol é o segundo idioma mais falado no mundo, tá bom? Nesse quadro aqui, gente, do slide, nós vemos a divisão, né, dos países que falam espanhol oficialmente no mundo.
são 21 países que falam espanhol oficialmente. Fora, gente, as milhares de pessoas que estudam a língua espanhola, como é o nosso caso aqui no Brasil, como é o caso de algum outro país, né, que estude a língua espanhola e que tenha pessoas que saibam espanhol. Então, na América do Norte, o representante é o México, claro. Na América do Sul, representante Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. Basicamente, todos os países da América do Sul, com exceção do Brasil e das Guianas. Na Europa, claro, Espanha. América Central, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana e Honduras. E na África, nós temos o representante Guiné Equatorial. Interessante também, gente, saber que lá na Guiné Equatorial, além de se falar espanhol, eles falam outros 2 idiomas oficialmente. São 3. Então, o espanhol, o francês e, pasmem, o português. Então, eles têm esses 3 idiomas oficiais lá na Guiné Equatorial. O único representante da África, né, que fala português, espanhol e francês. Bom, sempre ao final dos textos nós temos um léxico, né, um vocabuláriozinho para a gente traduzir. A gente vai fazer isso agora. Primeira palavra aí é pueblo. Em espanhol, gente, eu posso traduzir como povo ou povoado, dependendo do contexto aí, tá bom? Povo ou povoado. Aún, que significa ainda, é um advérbio de tempo, ainda. No, não. Liderazgo, liderança. Foi, do verbo ser, foi, né, o passado, foi, do verbo ser. Isso, do verbo hacer, ou seja, fez, passado do verbo fazer, ok? Compartem, do verbo compartilhar. Compartem é compartilham, tá bom? Do verbo compartilhar. Número 8, quiçá. Quiçá é quem sabe. No português, existe essa palavra, embora a gente não use muito, né? É um advérbio de dúvida. Quem sabe, né? Siglo, século. Por exemplo, nós estamos no siglo XXI. Nós estamos no século XXI. Nombre, nome. Né? Mi nombre es. Tu nombre es. Nome. Judíos são os judeus. Logrado, que vem do verbo lograr. Logrado é o verbo conseguido. Conseguir, né? Em português também existe esse verbo, embora pouco usado, mas também, né, significa ter êxito em algo. Por último, rasgos. Rasgos, em espanhol, significa características, ok? Agora sim, nós vamos para a interpretação dos textos. Do texto. Nós temos aí algumas questões referentes a ele, tá? A gente vai tentar interpretá-los agora. Só um segundo aqui, deixa eu só ver. Ok. Primeira questão diz, marque a alternativa que contém uma interpretação incorreta do texto. Aí nós temos na letra A, no se conoce todavía el origen del pueblo vasco. Lembrem-se, gente, nós queremos a alternativa incorreta. Tome muito cuidado com isso, porque automaticamente o nosso cérebro ele quer encontrar a questão correta, e isso faz muita gente errar. Então, quando disser incorreta, busquem a errada mesmo, lembrem disso para que vocês não se confundam. Na letra A diz que não se sabe ainda a origem do povo vasco. Com certeza, lá no texto fala isso, não fala? Que o povo vasco tem uma origem ainda por determinar, ou seja, eles ainda não determinaram, não sabem a origem. A letra A está correta, mas a gente quer a incorreta. B. El catalán, el gallego e el castelhano tienen origen latino. Sim, essas 3 aí têm origem latina. A única que não tem origem latina é a língua éusquera. Lembrem disso. Letra C. O castelhano foi a língua que se expandiu hacia las tierras descubiertas por Colón. O castelhano foi a língua que se expandiu
até as terras descobertas por Colombo. Quem eram as terras descobertas por Colombo? As Américas, né? Ou seja, o castelhano veio na colonização, né? O espanhol veio sim, e veio com força, viu? Porque a maioria dos países aqui da América falam espanhol. Também está correta. E a letra D diz que el castelhano es la única língua oficial de Espanha. Está dizendo que o castelhano é a única língua oficial da Espanha. É claro que não é. A Espanha existem outras línguas oficiais, né? Como o catalão, o galego, o valenciano, né? Enfim, existem vários outros dialetos e línguas que compartilham ali, né, o território com o espanhol. Então, a letra D está incorreta, é a que vocês vão marcar. Tranquilo até aí? Gente, sempre que vocês tiverem dúvidas, eu aconselho que vocês, quando estiverem assistindo às aulas, vocês estejam com um caderninho ali na mão, né, para estar anotando alguma coisa que vocês quiserem perguntar depois. Então, vocês estão assistindo aqui a aula, aí vocês marquem alguma palavra que vocês queiram saber, ou alguma coisa que vocês não entenderam, para vocês perguntarem depois, tá bom? Fica sempre à disposição de vocês. 2. A palavra aún, com acento, expressa a ideia de quê? Então, aún, nós já sabemos que é o advérbio de tempo ainda. Mas se vocês quiserem voltar lá no texto, gente, vou passar o slide para vocês, podem estar voltando lá, vocês vão observar, né, que ele está se referindo ao tempo, né, ainda por determinar, se eu não me engano é isso. A língua, o povo vasco, ainda por determinar. Então, dá a ideia de tempo, é um advérbio de tempo, ainda. Então, a letra B. Letra A pergunta se é dúvida, dúvida. Tempo, oposição ou negação. Então, é tempo, letra B. Passamos. Terceira questão. A palavra destacada está mal interpretada em mais uma questão que eles estão pedindo a alternativa incorreta, a alternativa errada. Letra A diz que foi obra de los castelhanos. O que é que foi obra dos castelhanos? O renascimento e o descobrimento da América. Será se foi? Letra B. Modalidades ambas do catalão. Quais são as modalidades ambas do catalão? O valenciano e o balear? Sim, essa alternativa está correta. Ambas está se referindo ao valenciano e a balear. Então, não marca a letra B. A gente está aí em dúvida na letra A, né? Letra C. Donde quizá superem a população negra. Ou seja, onde, quem sabe, superem a população negra. Onde? Nos Estados Unidos da América. Claro que sim. Então, a palavra que está em destaque está se referindo ao que está no parêntese. Onde? Nos Estados Unidos da América. Então, a letra C está correta. D. Que ha logrado mantener hasta nuestros dias. Que conseguiram manter até os nossos dias. Ou seja, quem foi que conseguiu? Foi o judeu espanhol, ou sefardi? Sim. Né? Lá na passagem do texto, está se referindo a eles, aos judeus espanhóis, que conseguiram manter as características, né, do espanhol lá do século XV. Então, a letra D também está correta. A única que está equivocada aí é a letra A. É a que vocês vão marcar. Tá bom? Quarta questão. Hay una sola alternativa que trae el verbo destacado en pasado. Márquela. Então, tem só uma alternativa que traz o verbo no passado, o verbo destacado. Observem, gente. Muitos de vocês podem me perguntar assim, professor, mas... Opa, deixa eu só ajeitar aqui minha cadeira. Professor, mas cobram-se verbos no Enem? Então, é importante que você saiba, conheça os verbos, para que você interprete bem o texto. Diretamente, nunca foi cobrado no Enem, né? Diretamente. Na verdade, foi em 2017 ou 2018, teve uma questão lá que depois eu posso trazer para vocês, para a gente analisar, que falava sobre conjugação verbal, dentro da interpretação de texto. Mas, assim, por que é tão importante a gente conhecer os verbos? Vou dar um exemplo para vocês. Não precisa saber conjugar todos os tempos verbais, mas que vocês precisam identificar quando um verbo está no passado, ou está no presente, ou está no futuro.
Olha a importância. Quando um verbo está no presente, você consegue ver isso, esse texto está falando sobre atualidade, sobre coisas do presente, coisas do atual momento. Se esse verbo está no passado, ele está falando sobre um fato histórico, alguma coisa cultural, alguma descoberta, né? Enfim. Então, aí, você já entende que o texto está falando sobre alguma coisa do passado. E quando os verbos estiverem no futuro, indica uma descoberta científica, alguma tecnologia nova, enfim. Então, a importância de você conhecer, pelo menos saber identificar presente, passado e futuro é isso. É você conseguir se situar no texto, na interpretação do texto, tá bom? Então, vamos identificar qual é a única alternativa aí que tem um verbo no passado. Letra A. Correspondem às chamadas nacionalidades históricas. Correspondem às chamadas nacionalidades históricas. Correspondem está no passado? Não, está no presente. Correspondem, tá bom? B. El liderazgo de Castilla hizo que su lengua se convirtiera. Isso é o verbo fez. Então, a liderança de Castilha fez com que sua língua se transformasse e assim por diante. Fez está no passado? Tá. Fez está no passado. Então, é a alternativa que a gente marca. Bom? Compartem la oficialidade com o castelhano. Compartilham a oficialidade com o castelhano, tá correto? Tá sim. Só que aí tá no presente. Tá no presente, então a gente não marca. A única do passado é a letra B, até agora, tá? D. Donde quizá superem la população negra. Onde, quem sabe, superem a população negra. Superem também está no presente. Então, não marca. A única alternativa que tem um verbo passado é a letra B. Isso, fez, do verbo fazer. Quinta e sexta questões ainda sobre esse texto. A quinta diz assim: a palavra quiçá quer dizer o quê? Então, ele quer um sinônimo aí em espanhol para a palavra quiçá. Quiçá eu seja aprovado no exame. Quem sabe eu seja aprovado no exame. Então, quiçá é um advérbio de dúvida. Quem sabe? A letra A diz à la vez. A tradução de à la vez é por sua vez. Então, não faz o mesmo sentido, né? Não é sinônimo. B. Sin embargo. Sin embargo, em espanhol, significa contrariedade, uma conjunção adversativa, que a gente chama de no entanto, entretanto. Então, não tem nada a ver com quiçá. Letra C. Quem sabe? Corretíssimo. São sinônimos, né? Tem a mesma função. São advérbios de dúvida. Quem sabe? Letra D. Además. Además, em espanhol, traduzimos como além. Então, além disso, ou além daquilo, enfim. Além. Então, não tem nada a ver com quiçá. A única que faz referência direta é a letra C. Tá bom? Por último, a sexta questão diz assim. Ha logrado mantener hasta nuestros días muchos rasgos del castellano del siglo XV. Essa palavra rasgos significa o quê? Qual a tradução dela? Essa aí é uma daquelas palavras, gente, que eu disse que faz parte do 10% da língua espanhola, que é diferente do português, tá bom? Então, rasgos você só consegue entender pelo contexto mesmo, ok? Rasgos significa características. Então, rasgos, características de algo. Ok? Letra D. Letra D. Bom, pessoal, o nosso tempo é bem curto, né? Em relação aqui a aula, a gravação da aula. Então, eu não vou tratar do texto 2 agora, vou deixar para tratar na próxima aula, tá? Mesmo assim, eu enviarei esse slide para vocês. Quero dizer de novo que vocês sejam muito bem-vindos. Eu vou até parar aqui de compartilhar o meu slide para mim conversar com vocês diretamente. Opa, deixa eu ver aqui.
Voltou só para mim. Pessoal, então, eu quero dizer a vocês que fiquem à vontade, tá bom? Para perguntarem, tirarem dúvidas, façam anotações, não deixem para estudar espanhol também só no dia da aula de espanhol, peguem durante a semana, façam um horáriozinho de estudo para vocês, tá bom? E assim, eu quero desejar boas-vindas de novo, que esse ano a gente consiga trabalhar muito bem, que a gente volte o mais rápido possível à forma presencial, para que a gente possa estar junto também, compartilhando, né, esses conhecimentos. Dizer a vocês muito obrigado, que é uma honra estar aqui conversando com vocês, né, compartilhando um pouquinho do que eu sei da língua espanhola com vocês. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato comigo, perguntem, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês. Um abraço e hasta luego.